tudo acontecia naquele meio em nome do partidarismo que existia na igreja, sem a ação do Espírito. Por mais que aqueles homens se colocassem como espirituais, na verdade eram carnais. Lembra-se de que Paulo falou exatamente isso aos Coríntios? Vocês são carnais. Quisera eu falar a vocês como a espirituais. Mas havendo invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Capítulo 3. Então eles não eram espirituais, como eles pensavam que eram. Eles eram carnais. E aí, no capítulo 9, Paulo fala acerca da sua liberdade. Por quê? Porque se Paulo foi visto comendo comidas que os judeus condenavam, ou se ele foi visto entrando em um templo pagão para falar a alguém lá dentro, coisa que era impensável para um judeu, até um judeu cristão, que se acharia impuro pelo fato de entrar em um templo. Mas se Paulo entrou para falar com alguém lá dentro, evangelizar alguém, chamar alguém, Paulo não tinha isso. Ele precisava falar da sua liberdade em Cristo Jesus como ministro. E é o que ele faz no capítulo 9. No capítulo 9, ele diz o seguinte, comparando a si, porque ele diz, vocês não podem comer coisas sacrificadas aos ídolos. Isso não é liberdade, isso é carnalidade. Ele diz no 8. Mas no 9, alguém poderia acusá-lo de comer coisas impuras, de andar com pessoas que não eram, por exemplo, honradas na sociedade, de dar palavras a prostitutas, a homossexuais, que eram práticas condenadas na Bíblia, tá certo? E Paulo vai fazer essa defesa dizendo o seguinte, no versículo 21 do capítulo 9, porque os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, versículo 20, ele diz, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então Paulo, se queria evangelizar judeus, ele entrava na sinagoga e pregava, um exemplo, porque ele era judeu. E se ele tivesse de colocar o véu para falar, no momento de ler a palavra, ele colocaria do mesmo jeito, porque Paulo tinha uma intenção que era a evangelização. Alguém poderia acusá-lo de naquele momento, estar sendo judeu porque ele botou o véu dentro de uma sinagoga. Compreende? Então Paulo está dizendo que o papel dele era diferente, porque ele tinha uma tarefa evangelizadora, e é isso que ele está dizendo, no capítulo 9, versículo 21, para os que estão sem lei, eu me fiz como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Eu tenho uma lei, que é a lei de Cristo, mas para os que não têm a lei, eu me fiz como se não tivesse lei, para ganhar os que estão sem lei. E no versículo 22 ele diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo está fazendo uma defesa porque ele provavelmente foi acusado de não viver o que pregava. E aí, porque ele não vivia o que pregava, ele não tinha autoridade para falar. Com certeza, alguns partidários contrários a Paulo acusaram-no disso. E Paulo faz essa defesa do seu ministério. Eles queriam fazer o mesmo, então que se lançassem ao mundo para serem apóstolos, evangelistas, que eles fossem evangelizar, inclusive aqueles que não tinham lei.
os gentios, que eles saíssem pelo mundo como Paulo, né? Sem ter amor pela própria vida, sem pensar na segurança e nos seus próprios sonhos, que eles dedicassem sua vida ao ministério, e todos eles teriam autoridade para falar de igual modo. Mas se não fizessem isso, não julgassem Paulo, porque Paulo estava fazendo o que eles não faziam. No capítulo 10, ele fala do batismo da igreja, que foi um só, o mesmo batismo, a mesma espiritualidade que a igreja deve ter. E essa espiritualidade é baseada na liberdade em Cristo. Não a liberdade que me dá ocasião à carne, mas a liberdade que me faz seguir a Cristo de maneira voluntariosa. O que ele fala no capítulo 10, desta liberdade que nós temos em Cristo, e que é pautada pela espiritualidade comum, ou seja, nós temos um mesmo espírito, reverbera para o capítulo 11, que é um dos capítulos talvez mais importantes de 1 Coríntios. Por quê? Porque quando ele chega no capítulo 11, ele vai falar mais uma vez sobre as dissensões. E aqui há uma questão especial. Porque hoje nós nos preocupamos muito com recortes da Bíblia, não com ela como um todo. E porque também nós nos preocupamos muito mais com formato, com forma, do que com conteúdo, nós não conseguimos compreender o que ele diz no capítulo 11 à luz do que ele diz em toda a carta, como você agora está compreendendo, você que acompanha esse vídeo. Porque o que ele vai dizer, por exemplo, a respeito da ceia do Senhor, só tem sentido se você observa o todo da carta. O grande problema da igreja de Corinto, repetindo pela enésima vez, é a dissensão. Eles não discerniam bem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ou a unidade em Cristo, é tema basilar da carta, a partir dessa deliberação paulina deles não promoverem dissensões, não promoverem divisões, não promoverem partidarismo. É por isso que ele diz, não é, por exemplo, que havia na igreja heresia, e era bom que os hereges aparecessem, porque esses é que tem que ser cortados do seio da igreja, porque estão ensinando coisas espúrias. E ele diz assim, olha, observe, 11, 17 em diante. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós, de novo, dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Veja, um é glutão ou é beberrão, talvez porque tivesse mais, fosse mais abastado. Outro, no momento da ceia, sendo mais humilde, não comia. E havia um partidarismo em Corinto até na ceia. Uma divisão talvez por classe social. Havia na igreja um partidarismo tão enraizado que talvez um grupo não comesse com outro grupo. Um partido rejeitasse a presença de outro na mesma igreja. E é por isso que ele diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele fala da ceia, que o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo, clara e inequivocamente, é que Jesus partiu-se para que nós fôssemos um. Verteu seu sangue para que o sangue dele nos unisse num só propósito, num só espírito, numa só fé. Ora, o partidarismo acontecia porque a ceia não estava sendo compreendida, e é isto que significa comer e beber sem discernir o corpo. Não é você, com a sua espiritualidade individual e suas questões individuais. Veja que isso é uma reverberação de um erro, tá certo? Que é antigo como a igreja. Desde que a igreja existe, há erros. E alguns erros são tão antigos tanto quanto a igreja. Veja, a igreja, neste caso, errava por causa de partidarismo. Hoje, nós erramos na ceia do Senhor, muitas vezes por causa de egoísmo. Porque pensamos que a ceia do Senhor é uma coisa exclusiva entre mim e Cristo. Não, é entre nós, corpo. A ceia existe para que a igreja seja lembrada de que ela é o corpo de Cristo. E quem come e bebe indignamente, no contexto de 1 Coríntios, come e bebe porque não espera seu irmão, porque tem partido diferente do outro, porque um tem condições e o outro não tem condições, porque eles se juntavam não para o melhor, senão para o pior. É por isso que a ceia do Senhor, nos moldes da modernidade, que é um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, afasta naturalmente o conceito de ceia e sua aplicação a partir de 1 Coríntios. Por quê? Porque quando nós comemos um pãozinho e um vinho, e eu não estou dizendo se o formato está certo ou errado, cada um entenda como quiser. A ceia, esta não é a questão aqui. Este não é o ponto. O ponto é, quando nós fazemos isso, veja que o próprio formato da coisa individualiza, ao ponto de que você passa a cear com todos os irmãos, mas tendo a consciência da coletividade diminuída. É diferente de sentarmos em uma mesa, veja, de dividirmos a comida do prato. E a ceia, ela tem esse sentido. Você pode continuar com qualquer formato, desde que se entenda o conteúdo. A forma não pode sobrepujar o conteúdo, porque o formato de hoje, ele diminui aquilo que era o formato da antiguidade, mediante o qual Paulo, ele constrói o seu ensino. Porque se eles não conseguiam dividir a comida do prato, se eles não esperavam os demais, eles comiam e bebiam sem discernir o corpo do Senhor. O corpo é a igreja, não é a pessoa de Jesus, ele é o cabeça. Veja, sem discernir o corpo de Cristo, eles comiam e bebiam então indignamente, e eles comiam e bebiam juízo para si, conforme ele vai dizer. Olha só, versículo 27 do capítulo 11. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor físico foi partido por vós. O seu sangue físico foi derramado por vós. Agora, o corpo do Senhor espiritual é a igreja. E ele não pode estar partido, ele tem de estar unido.
É aí que a ceia entra como um símbolo de comunhão. Veja, se na ceia não se compreende o propósito da comunhão que existe ali, é por isso que ela tem de ser feita em conjunto. Nós precisamos nos reunir para cear. E esse conjunto, esta koinonia, esta comunhão, é o que testifica que Cristo veio e é o cabeça do corpo. Porque estamos dizendo, com aquela atitude, que Cristo é o nosso Senhor. Ele é o cabeça de todos. O corpo, então, tem de ser unido pela ceia, uma vez que Cristo, por causa do seu corpo partido por nós, tá certo? Nos deu aqui a possibilidade de sermos feitos o seu corpo. A igreja é o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, não vai discernir o seu irmão. É isso que Paulo quer dizer. Quem é que não discerne o corpo do Senhor? É aquele que come antes, que não espera, que é partidário, divisor, dissensor, é aquele que promove a divisão da igreja por causa da inveja e da soberba, conforme temos dito desde o início desse vídeo. Observe que, entendendo o princípio norteador da carta, tudo faz sentido dentro da estrutura epistolar de 1 Coríntios. Continuando a falar sobre o corpo de Cristo, que é um só, mas são muitos e tem muitas operações, no capítulo 12 ele vai falar sobre dons.